Prezados amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, neste domingo, dia 15 de maio de 2022, em nossa série O Estudo Sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos fazendo o estudo do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Já estamos nas instruções dos Espíritos e hoje nós vamos abordar o item 26, que tem como subtítulo Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. Então vamos ao primeiro parágrafo de Kardec, né? Que, é claro, através da mensagem trazida por um anjo guardião em Paris no ano de 1863. Então, vamos ver o que esse anjo guardião coloca na mensagem e ofertou a Kardec a possibilidade de colocar esta mensagem juntamente a este capítulo. Então, como eu disse, é o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, o item 26 das instruções dos Espíritos, Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Esta questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Àquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode-se dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então, nesse primeiro parágrafo, o Espírito, ele nos coloca logo de início uma questão para o nosso entendimento. É lícito ao homem abrandar as suas próprias provas? E aí, ele coloca alguns exemplos. É como se fosse um trabalho equivalente. Ele coloca algumas outras questões, 3 perguntas, para que nós possamos fazer aí um paralelo. A pessoa que se afoga, ela pode cuidar de salvar-se? A pessoa que teve um espinho na mão, no dedo, ela pode retirá-lo? Aquele que está doente, ele pode chamar um médico para ajudá-lo? Então, ele nos faz um raciocínio com 3 perguntas, como se estivesse já respondendo à abertura do item. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Que conclusão que nós chegamos disso? Que realmente é lícito ao homem abrandar as suas provas. Tanto que, se eu estiver me afogando, eu vou fazer de tudo para me salvar. Se um espinho me entrou na mão ou no dedo, eu vou retirá-lo. E, se eu ficar doente, eu vou procurar um médico, eu vou chamar o médico para que ele venha de encontro a mim e me ajudar naquilo que é preciso. Então, é claro, é lícito sim ao homem abrandar as suas provas. Mas aí ele coloca algumas questões que são extremamente importantes. A primeira delas, as provas têm por fim exercitar a inteligência. Por que exercitar a inteligência? Porque eu vou ter que aprender a nadar.
para não correr o risco de me afogar. Eu vou ter que aprender a tirar com delicadeza e com correção o espinho que está no meu corpo. E eu vou ter que saber exatamente como chegar até o médico para que ele possa me ajudar na minha doença. Diz ele também que é necessário que tenhamos paciência. Naqueles momentos mais difíceis de prova, quando somos testados na nossa inteligência e vamos procurar automaticamente uma solução rápida, imediata para nos salvarmos, nós também precisamos de paciência. E a paciência, em conjunto com a inteligência, ela nos proporciona o estado de resignação. Ora, eu estou usando a minha inteligência, estou procurando ficar paciente naquele momento e, consequentemente, estou trazendo a mim um estado de resignação. E o estado de resignação não é, como ele diz no final do parágrafo, um estado de negligência, de preguiça. Não. Esse estado de resignação é entender que naquele exato momento, naquele exato instante, eu estou sendo provado de alguma maneira. E já que eu estou sendo provado de alguma maneira, cabe-me naquele instante usar a minha inteligência, ter paciência, me resignar com aquilo para que eu tenha capacidade, para que eu tenha força de vencer aquele instante de prova. E o que me chamou a atenção é quando ele diz que quando um homem nasce numa posição penosa, difícil, ele é obrigado a procurar meios de vencer as suas dificuldades. Então, nós vemos isso, por exemplo, nas pessoas que têm uma deficiência física, ou as pessoas que sofreram um acidente e passaram a ter uma deficiência física. Aquela pessoa, em vez dela se entregar ao murmurar, à reclamação, à raiva, ao ódio, à não aceitação, e se entrega a buscar novas alternativas para a sua vida, usando de novo a inteligência, usando de novo a paciência, a resignação, ela com certeza vai conseguir vencer aquele momento e ela vai encontrar no seu caminho uma forma nova de vencer e seguir adiante na sua caminhada. E ele fala, né? O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido. Ora, às vezes eu posso sofrer um acidente, perco uma perna. Eu vou ter que buscar novas alternativas para continuar vivendo. Mas que eu aprenda a fazer isso com resignação, usando da inteligência e da paciência, sem revolta, sem reclamação. Mesmo que isso seja uma tarefa difícil e penosa para mim, eu tenho que continuar tentando até que eu consiga achar um meio, uma possibilidade de fazer isso de uma maneira digna, correta, justa e que eu me sinta bem com aquilo e com isso eu possa realizar o meu trabalho de cada dia. Quantas pessoas que nós vemos, por exemplo, nas Paralimpíadas, no mundo inteiro, pessoas com deficiências muito graves, e se renovam, se transformam através do esporte, se renovam, se transformam através da dedicação. Então, veja como que é importante
a maneira como nós observamos a prova da qual nós somos chamados. A maneira como nós aceitamos aquele momento em que estamos vivendo. Podemos deitar no sofá e passar o resto dos dias chorando, com muita revolta dentro de nós, ou então levantamos a cabeça, vamos à rua buscar novas alternativas para que continuemos vivendo e para que continuemos a ser pessoas felizes, mesmo que tenhamos alguma deficiência, seja ela qual for, uma dificuldade, seja ela qual for. O anjo continua dizendo: essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe agravem as provas, por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente: sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as aflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Então, ele coloca uma outra questão. Bom, eu usei da paciência, juntamente com a minha inteligência, me resignei perante a prova que eu estou vivendo, não reclamei, não murmurei e busquei novas alternativas para continuar vivendo. Mas aí ele coloca para nós uma outra questão. Haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? E ele responde positivamente: sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Então, muitas vezes, nós podemos, sim, nos colocar à disposição de um sofrimento maior, de uma prova maior, quando, mesmo com as nossas, nos disponibilizamos a amparar o outro, a amparar o próximo. Então, pode ser um idoso, pode ser uma criança, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um animal. Nós, muitas vezes, mesmo com todos os nossos sacrifícios, muitas vezes nos disponibilizamos a ajudar o próximo. Quantas pessoas sabemos que passam por provações muito difíceis, muito duras, e mesmo assim estão sempre disponíveis a ajudar a quem precisa. Muitas vezes elas não podem dar 2, 3, 4, 5 pães para o próximo, mas elas conseguem dividir o único que elas têm com aquele que está passando fome. Segundo o Espírito, é a caridade pelo sacrifício. E aí ele coloca: quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem de mim mesmo, aí nós só vamos encontrar egoísmo por fanatismo. Então, eu quero a qualquer custo estar bem. Eu quero a qualquer custo ficar em paz com a vida. Eu quero a qualquer custo vencer esta minha prova dura e difícil, para que eu não tenha dores de cabeça, para que eu não tenha problemas. E, infelizmente, como eu já tenho provas demais, como eu já tenho sofrimentos demais, não me cabe agora ajudar ninguém, a não ser a mim mesmo. Isso também, segundo ele,
é uma prova de um certo fanatismo por mim mesmo e um certo egoísmo da minha própria parte. Então, aumentar muitas vezes a prova, aumentar muitas vezes o sofrimento, mais daqueles que nós já temos, para ajudar o próximo, é sim uma tarefa importante e significativa para todos nós. Ele continua dizendo: grande distinção cumpre aqui se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume. Já desci por vezes tão pesado, aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige. Já desci por vezes tão pesadas, aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivos, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Ora, quando nós reencarnamos, nós já trazemos aí uma programação estabelecida por nós mesmos, estabelecida em parceria com os espíritos que nos tutelam, os familiares, os amigos. Então, é como se nós tivéssemos um tanque de gasolina, onde cabem aí 100 litros de gasolina, e esses 100 litros de gasolina são o suficiente para que eu viva 90 anos na Terra. Quando eu passo a utilizar essa gasolina sem proveito próprio, sem objetivos concretos, sem tarefas que sejam importantes, lá na frente, quando eu tiver, por exemplo, com 83, 84 anos, vai faltar gasolina no tanque. E o carro vai falhar. Então, quando nós acumulamos dores de cabeça, quando nós acumulamos problemas, quando nós acumulamos dificuldades, quando nós não tratamos de maneira correta e justa o nosso organismo físico, que é o nosso veículo de movimentação, é o veículo de trabalho do espírito, nós estamos desperdiçando as energias que nos foram oferecidas pelo plano maior da vida. E, consequentemente, em determinado instante, nós vamos precisar desta energia e talvez não vamos tê-las novamente. É claro que hoje, através de todos os meios que temos ao nosso dispor, podemos, sim, recuperar as forças, recuperar as energias, recuperar o bom funcionamento do nosso organismo, porque a própria ciência, a própria evolução do globo, do espírito e do corpo estão nos proporcionando isso. Mas, quando usamos e abusamos daquele tanque de gasolina, quando usamos e abusamos do nosso organismo físico, que é o nosso veículo de transporte, nós muitas vezes teremos consequências difíceis lá no fim da caminhada.
como ele mesmo diz, usai, mas não abusais. Tal é a lei. Então, é uma recomendação que fica para nós. Saibamos não criar mais problemas para a nossa vida. Saibamos não criar mais dificuldades para a nossa vida. Já nos bastam os problemas do dia a dia. Para que aumentarmos isso? Se podemos viver com 10, por que queremos 50? Se fomos agraciados para viver com 50, por que estamos querendo 100? Estamos felizes com 50, temos tudo com 50, conseguimos realizar tudo com 50, porque estamos desesperadamente buscando ter 100. Então, esse tipo de comparação é para nós um alerta para que em todos os campos da vida, em todas as circunstâncias do nosso caminho, saibamos bem utilizar as oportunidades que nos são oferecidas. Ele continua dizendo: muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós, que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes amansar da infecta, levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. E aí ele abre um parênteses nesse parágrafo. Bom, eu estou me sobrecarregando um pouco. Mas eu estou me sobrecarregando porque eu estou dividindo a minha comida com quem tem fome. Eu estou dividindo o meu cobertor com quem tem frio. Eu estou utilizando as minhas mãos para tentar curar a chaga do outro. Eu estou deixando de dormir e descansar para que eu possa velar a cabeceira de um doente. Ele fala que em tudo isso há, sim, um verdadeiro e abençoado cilício. O meu cilício. E é tão interessante essa questão, porque o plano espiritual é tão maravilhoso e tão bondoso para conosco, que a comida que eu dividi nunca vai me faltar na mesa. O cobertor que eu dividi nunca vai me faltar na cama. As mãos que eu ajudei a curar a chaga do outro sempre estarão limpas e prontas para ajudar a outros. As noites de sono que perdi e não descansei para velar o doente na cama, nunca vai me incomodar. Porque pela bênção e pela grandiosidade da misericórdia e do amor de Deus, como também de todo o plano espiritual, nós somos agraciados, como que num
toque de mágica através do passe invisível que não muitas vezes percebemos, por espíritos amigos que vêm recarregar as nossas energias para que continuemos o exercício do nosso trabalho. Muitas vezes somos agraciados pelos espíritos amigos daqueles a quem estamos assistindo, que, como forma de agradecimento, oram, vibram e nos mandam energias positivas para que nós continuemos a nossa tarefa. E ele diz: é o verdadeiro e abençoado silício, o vosso silício. Então vejam como há uma diferença daquela prova voluntária em que eu estou como verdadeiro voluntário amparando alguém. Eu não estou aumentando a minha carga de trabalho. Eu não estou gastando desnecessariamente a gasolina do meu tanque, a energia do meu corpo. Eu estou fazendo uma troca. Eu estou dando um pouco da minha e, consequentemente, eu estou recebendo um pouco daquela pessoa e dos benfeitores espirituais. Dai de graça o que de graça recebestes, nos fala Jesus. Diferente daquelas provas, daqueles sofrimentos, daquelas tristezas, daqueles momentos difíceis que nós criamos, como ele diz aqui, em virtude das volúpias enervantes da riqueza, em virtude das volúpias enervantes da riqueza. Ou seja, nós queremos sempre mais, aumentar mais, ter mais. E deixamos de ser mais, no sentido amplo da palavra, como espíritos eternos. Então, são as provas voluntárias, o verdadeiro silício. É uma coisa voluntária, eu estou fazendo porque eu quero, eu estou fazendo porque eu gosto, eu estou fazendo porque eu amo, eu estou fazendo porque o ensinamento de Jesus adentrou ao meu coração, tocou o meu coração, e eu sei perfeitamente que aquilo que eu estou dando gratuitamente, eu também receberei gratuitamente. E tudo aquilo que eu recebi gratuitamente, novamente terei que dar gratuitamente, para que essa troca se estabeleça, para que esse trabalho se estabeleça. E nunca, jamais, nada me faltará em qualquer circunstância da vida. Olhemos para nós mesmos. Quantos problemas, quantas dificuldades nós já vivenciamos ao longo da vida e passamos por mérito, por esforço, pelo bom uso da inteligência, pela colocação da paciência naquele momento mais difícil, por nos colocarmos naquele estado de resignação e entender que aquilo é um momento e que aquilo vai passar, como tantas outras coisas também já passaram. E aí ele termina dizendo: vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidades tem na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Olha que fim de mensagem maravilhoso.
Primeiro, ele nos mostrando que todas as vezes que nós fugimos do combate, todas as vezes que nós fugimos das nossas provas, todas as vezes que nós fugimos dos nossos testes, nós estamos perdendo a oportunidade. Estamos sendo inúteis no nosso trabalho. Mas, quando voluntariamente nos dispomos a enfrentar as dificuldades, a enfrentar os desafios, a enfrentar aquilo que nos compete enfrentar, estamos criando em nós próprios o nosso verdadeiro silício. Nesta troca de energia, nesta troca de forças entre nós e aqueles que estão sendo beneficiados. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações? Uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Ou seja, trabalhar o nosso orgulho, aceitar sem murmurar as humilhações, não castigar o corpo, mas castigar-me em espírito, domando as minhas imperfeições, domando os meus erros, domando as minhas tendências, aprendendo a dizer não às futilidades do caminho e da vida, que nada me trazem de benefícios, e sim aumentam as minhas dificuldades, as minhas provas, as minhas dores, os meus sofrimentos, tomando meu tempo, tomando meu espaço na vida e não me permitindo ir de encontro às questões espirituais, onde eu possa me desenvolver, onde eu possa crescer, onde eu possa melhorar. Aí sim estarei criando, através da minha coragem, da minha submissão a Deus, o meu próprio cilício. O cilício que eu estou realizando para comigo mesmo e, consequentemente, aquele cilício da prova voluntária que eu estou também fazendo em favor do outro. Essa mensagem desse espírito guardião, em Paris, no ano de 1863, como tudo aquilo que abrange a doutrina espírita, e principalmente o Evangelho de Jesus, nos vem mostrar quão atual nós estamos vivendo tudo aquilo que ele nos mostra aqui. Porque nós observamos numa grande parte da nossa sociedade um número grande de pessoas que aumentam sistematicamente os seus sofrimentos, as suas dores, os seus compromissos, os seus comprometimentos com o próximo, então consigo mesmo, de uma forma desnecessária. É aquilo que eu falei anteriormente. Me foi dado 50. E eu tenho observado que ao longo desses últimos anos eu tenho vivido muito bem com aqueles 50. Por que que eu estou sistematicamente lutando, desesperadamente lutando para ter 100? Eu vou aumentar ainda mais as minhas dificuldades. Eu vou aumentar ainda mais
o meu sofrimento, a minha prova, me desgastando física e mentalmente para manter aquele 100, porque eu vou ter que manter aquele 100, custe o que custar. E isso retrata, muitas vezes, a nossa falta de compreensão para com os desígnios de Deus. Retrata fielmente a nossa falta de humildade em aceitar aquilo que a vida nos oferece. É claro que devemos estudar, é claro que devemos nos esforçar, é claro que devemos buscar novos horizontes, mas não fazer disso um fanatismo desenfreado e descontrolado que nos cega espiritualmente e fazendo com que a cada dia, sem perceber muitas vezes, nós vamos aumentando o nosso comprometimento com a vida e com as outras pessoas. Então, às vezes, a nossa programação era viver com 50, mas aí não nos satisfazemos com 50, queremos 100, e aí observamos que ter 100 é uma coisa maravilhosa, porque nos abre outras possibilidades materiais. Então, agora eu vou começar a lutar para ter 150, porque aí eu vou ter mais oportunidades. E entramos num processo sem retorno, sem freio e sem equilíbrio, que, como eu disse, tira-nos toda aquela comunicabilidade com a nossa religiosidade, com a nossa espiritualidade. E aí, aquilo que poderia se tornar um verdadeiro cilício para nós mesmos, ou até mesmo um verdadeiro cilício em forma de prova voluntária para o outro, se torna um verdadeiro inferno, um verdadeiro tormento na nossa vida. Nós vemos isso muito nas reuniões de desobsessão, quando os espíritos comunicantes são pegos de surpresa com a questão da morte e deixam para trás inúmeros compromissos que não conseguiram dar conta. E voltam desesperados para saber como é que ficou aquela situação, como é que ficou aquela casa, como é que ficou aquela fazenda, como é que ficou a esposa, o marido, o filho, a filha, o dinheiro, o ouro, os bens. Então, o grande ensinamento que nos fica dessa lição de hoje é entendermos as diferenciações deste verdadeiro cilício das provas voluntárias impostas a nós mesmos de uma forma natural e que muitas vezes nós realizamos em favor do próximo. Muito diferente daquelas provas que não são voluntárias e daquele que não é o verdadeiro cilício que nós muitas vezes criamos simplesmente para satisfazer os nossos bens materiais, para satisfazer o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ambição, o nosso egoísmo em ter e ter cada vez mais. E com isso deixamos de ser, na nossa essência, como espíritos. Porque, na realidade, quando nós desencarnarmos, nada, absolutamente nada disso nos valerá como retrato daquilo que fizemos na nossa caminhada enquanto aqui na Terra. Então, fica aí a nossa mensagem de hoje, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, nas instruções dos Espíritos, o item 26, que tem como subtítulo Provas Voluntárias, o verdadeiro cilício. Desejo a todos uma boa noite, uma boa semana, com muita saúde, com muita paz, com muita alegria no coração, que nós possamos refletir sobre essa lição e aceitarmos com amor e com carinho as provas de cada dia, não aumentando as nossas dificuldades e poder, de alguma forma,
amparar e ajudar aqueles que se aproximam de nós, conhecidos ou não, familiares ou não, amigos ou não, oferecendo a eles aquilo que o Evangelho de Jesus tem nos oferecido a cada dia, a cada instante, para que possamos vencer também as nossas próprias imperfeições e dificuldades e, com isso, nos tornarmos espíritos um pouco mais de luz e com um pouco mais de paz no coração. Acompanhe a nossa programação durante a semana, todos os dias, um programa ou uma série em nosso canal. E no domingo, as nossas 2 séries especiais, às 17 horas, o Encontros com a Paz, e às 20 horas, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Semana que vem, o item 27, na continuidade desse título do Evangelho, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item 27 tem como título, subtítulo, né? Dever-se-á por termo as provas do próximo. Também muito interessante. Como tudo aquilo que a doutrina tem, é muito interessante sempre para as nossas vidas. Boa semana a todos. Obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, pela divulgação do nosso canal, para que possamos levar aí a doutrina e o Evangelho de Jesus ao coração de tantos irmãos que nós sabemos estão tão carentes e necessitados de esclarecimento, de amparo e de ajuda. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um abraço a todos.